Gente amiga, povo brasileiro, você de outra nação, Deus abençoe a todos. Nessa tarde de sábado de jejum e de oração aqui no Ministério. Esse dia 17 de setembro de 2022. O título desta pregação é A Porta do Lixo. É isso mesmo. Eu vou me basear aqui em Neemias, no capítulo 3, no versículo 14. E a porta do lixo do monturo reparou a Malquias, o filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Hakerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Deus há de falar tremendamente aos vossos corações nessa tarde. Porque é algo inusitado. Nós não vemos isso por aí, na televisão brasileira, nas plataformas digitais. É muito comum você ver essas coisas profundas. São as profundezas de Deus. Satanás tem as suas profundezas. Deus tem as suas profundezas também. O que é segredo, guardado com 7 trancas e cadeados, é para Deus. O que é revelado é para nós e nossos filhos. Neemias, ele reconstruiu os muros de contenção de Jerusalém. Pediu ordem ao rei, você conhece a história. O rei deu passe livre para ele, carta branca, e o que você me pede, homem? Antes de fazer o pedido, e diz assim: e orei ao Deus dos céus. E o rei me disse: que me pedes agora, Neemias? Então orei ao Deus do céu. Antes de você responder uma pergunta do rei, é bom você consultar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, sábio. Ele consultou a Deus. Depois ele foi usando a inteligência do rei, né, trabalhando com ela e adquirindo aquilo que ele precisava para a sua missão, para o seu serviço ali em Jerusalém, que era fazer os muros de contenção, reconstruí-los, porque as brechas eram enormes e reais. Por onde estavam entrando era uma chamada para que o inimigo pudesse entrar. Tem que tapar as brechas. Tem que colocar concreto nos buracos. Tem que arrumar as portas. Muitas portas. Muitas portas. Mas tem uma que não poderia ser deixada de lado. Porta das águas, porta dos peixes, porta dos cavalos, porta dos militares. Mas tem uma que ele precisava se ater a ela, que é a porta do lixo. Essa não pode estar com problema. Abre, deixa sair o lixo, deixa sair todo o entulho. Porta da estrumeira.
do monturo. E a noite fecha, né? As duas partes fecha com homens ali. Põe guardas, como ele fez ali com todas elas. Eu já falei para vocês, mas eu quero repetir. Pastor, como foi que o senhor começou no ministério? Foi para alguma capital europeia? Londres, Paris, Madrid. Agora a moda é Dubai, Doha, Abu Dhabi, ali pelos Emirados Árabes. Não, nada disso. Se eu tivesse de escolher um lugar, um local, iria para o deserto. Porque o deserto é a pátria dos fortes. Aleluia! Glória a Deus! E é onde as pessoas ouvem a voz de Deus. É o deserto. Porque as pessoas iam para o deserto. João Batista, Jesus Cristo, Elias, Paulo, todos no deserto. Mas eu vou responder sua pergunta, como foi que eu comecei na igreja? Tirando o lixo. Literalmente. Com a enxada, com a picareta, com a pá. Tirando o lixo da igreja. Literalmente. Entulho. Pastor, já se vão 40 anos, e agora? Como é que está a sua profissão hoje? Qual é a tua ocupação, como perguntaram para Jonas, né? Qual que é a tua ocupação, homem? A gente saber o que está acontecendo, essa tempestade, essa coisa toda, prejuízo. Qual que é a minha ocupação agora? Continuo tirando lixo. Já se vão 40 anos. Tirando lixo da igreja do Senhor. Porque tem uma porta. Tinha portas que nem foram reparadas. Por quê? Porque não precisavam de reparos. Eu citaria umas duas aí. A de Benjamim, a de Efraim, se confunde com Benjamim. Porta do ângulo. Vocês nem repararam, você pode ver. Porque parece, pastor, que não carecia, não necessitava de reparos. Então deixa quieto. Mas a porta do lixo precisa. Porque ela precisa estar aberta durante o dia, fechada à noite. Porque precisa sair o lixo de Jerusalém. A sujeira. Né? Precisa sair a imundícia da cidade. Eu estava meditando nessa ministração e pensando em Rebeca. Ela é um dos mais perfeitos tipos da igreja que nós temos na Bíblia. Você citaria Sulamita? Tipo da igreja de Cristo. Virgens, jardim fechado. É isso mesmo. Jardim fechado. Que ninguém teve acesso, nem tem acesso, a não ser na hora certa. Nem Isaac, nem Salomão. Jardim fechado. Os irmãos estavam ali, os meios irmãos, né, estavam ali para policiar. Se você for uma porta aberta, ou seja, entra e sai, nós vamos te castigar. Está na palavra de Deus, em Cantares de Salomão. Mas se você for uma parede, um muro, nós vamos te galardoar. Presentes. Ela diz, eu sou o muro. Aleluia, glória a Deus. A igreja de Cristo é dessa forma. Precisa ser desse jeito, um muro fechado. Não entra, não tem acesso, não tem entrada, não tem facilidade para a tentação. Nós oramos no Pai Nosso.
Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A igreja brasileira tem muito lixo. Eu conheço a história dela. É como eu disse para você no outro vídeo, né? A inclinação de Deus. Nós conhecemos a história da igreja brasileira, da igreja mundial. Eu sou estudante. Nós estudamos a Bíblia já há 53 anos, estudando a palavra de Deus. Conheço um pouquinho, né? Estou no ar. Alguém esse dia perguntou, uma irmã. Eu disse, estou no ar, irmã. Ela achou interessante. Estou no ar, mas estou crendo que eu vou chegar no B. A igreja tem muito lixo. A porta do lixo não está funcionando. A porta da saída, do entulho, chamada de estrumeira, e as fezes de Jerusalém. Porta do monturo. Sim, ela tem um monte de nome, né? Estequeira. Lixeira. Sim. Porque ela precisa estar funcionando. Sabe por quê? A Rebeca é uma moça bonita. Virgem, formosa. Homem nenhum tinha tocado nela. Mas ela tem um orifício por onde sai o que não presta. Nas suas necessidades fisiológicas. É bonita, mas tem. É virgem, mas tem. É formosa, mas tem. É santa, mas tem. Tem que ter uma porta, né? Tem que ter um orifício para sair o que não presta. A cidade, todas as cidades, né, a gente pode citar como exemplo também, as cidades têm o seu lugar onde se joga o lixo. Sim. Os garis não catam todo o dia de recolher? Eles jogam lá, porque se deixar dentro da cidade, ninguém dá conta. Ninguém consegue viver de tanta sujeira, né? E bactérias e tudo. Adoecendo o povo. Então, assim, é também. Se não sair a sujeira, adoece a pessoa. Quantas enfermidades gerariam, né? Quantas bactérias, né? Vírus, né? Muita enfermidade mesmo. É. Levaria até a morte. Rebeca é o tipo da igreja. Isaac é o nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão é Deus o Pai. Eliezer é o Espírito Santo. Veja só. Maria, a mãe de Jesus Cristo. Virgem, formosa, santa, mas tem um local por onde sai o que não presta. Sulamita, talvez uma das mulheres mais bonitas, as mulheres mais belas que já passaram por essa terra, por esse planeta Terra, é Sulamita. Porque as tranças, os cachinhos do cabelo dela, o rei estava preso. Nas tranças do cabelo dela, nos cachinhos. Era uma moça belíssima. Mas tinha um lugar para sair, o que não presta. Seja Rebeca, seja Sulamita, seja Maria, mãe de Jesus Cristo, tem um orifício por onde sai. O que não serve mais, o que não presta. Até o mosquito. Olha o fio, olha a fiação da sua casa. O fio é branquinho, de repente já fica cheio de coisinhas, né? Bolinhas pretas. O preto, o fio fica preto, era branco, ficou preto. Por quê? São as fezes do mosquito. A telha é um corpo, e o corpo tem um orifício por onde sai o que não presta. Se não sair o lixo dessa igreja brasileira, não tem crescimento real. O crescimento é ilusão, é fantasioso. Tem que sair o lixo, porque com lixo é inchaço, pastor Almerita. É verdade. Paulo diz assim, né, Clebinha, que alguns aí de vocês, lá os coríntios, ele diz assim, pessoal, aí anda inchado. Isso não é crescimento que vem de Deus. Isso é inchaço. A igreja brasileira está inchada. Precisa de desintoxicação.
passar por um processo de desintoxicação. Porque retém o lixo, porque a porta do lixo não está funcionando. Algumas portas Neemias deixou sem mexer nelas, porque não precisava de reparo, mas a porta do lixo não. Você tinha que reparar, senão ninguém aguentava. Reparou. Neemias 3:14, o homem reparou a porta do lixo, para sair o que não presta, para jogar em outro lugar para lá, para limpar a cidade. A igreja é um corpo, tem um orifício, precisa sair o lixo. A igreja é uma noiva, tem um orifício, é noiva, é virgem, é pura, é santa, homem nenhum tocou ainda, mas ela tem um lugar por onde se escoa o que não presta. É um templo, é um edifício, 1 Coríntios capítulo 3. Mas tem que ter um lugar, uma saída, um orifício por onde saem essas coisas que não prestam. Aí a igreja cresce. E cresce o crescimento de Deus. Paulo fala isso aqui aos Colossenses, no capítulo 2, aqui no versículo 16, Colossenses capítulo 2, ele diz assim, que vai crescendo o crescimento de Deus. Aleluias. Quando estiver tudo ajustado, a igreja cresce. O crescimento de Deus. Sem ajustes, não tem como crescer o crescimento de Deus. Experimentar, viver isso. Não tem como. Mas com ajustes, aí sim, versículo 19. Sabe o que diz aqui? Vamos ler aqui, pastora. Amém. Amém? Amém, Calebinha? Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretextos de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando inchados. Isso é liderança de igreja inchada. Estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Compreender com a carne é uma catástrofe. E não ligado à cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo o crescimento de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória Sai a o Deus. lixo da igreja e ela começa a experimentar o crescimento de Deus. E o crescimento de Deus, creia, é gradativo. E cada dia, diz ali em Atos, o Evangelho do Espírito Santo, e cada dia acrescentava o Senhor à igreja, àqueles que haviam de se salvar. É Deus quem acrescenta. É dia a dia, o pão nosso de cada dia, é como a cruz. É dia a dia, é uma coisa bem morosa, lenta, organizada, cadenciada. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Isso é coisa da carne. Isso é inchaço. Paulo aos Colossenses, ele fala do crescimento.
tudo bem ajustado. A igreja, a porta do lixo funcionando perfeitamente. Se a duas partes abre e fecha, funciona perfeitamente com os ferrolhos, com tudo, as dobradiças. Deixa sair o lixo, para que possa crescer e experimentar o crescimento de Deus. Eu quero insistir com vocês, povo brasileiro, essas igrejas, principalmente essas neopentecostais, isso é inchaço. Se tem um assunto que eu entendo é esse. Isso não é o crescimento que vem de Deus. Isso é inchaço. Isso é ganância. Isso é avareza. Por que o profeta, ele diz dos falsos profetas? O profeta Ezequiel fala de falsos profetas que eles vestem da lã das ovelhas, comem a gordura das ovelhas e apacentam o bolso. Sabe por que Ezequiel falou disso? Porque isso era uma realidade naquele tempo e é uma realidade no nosso tempo agora. Outro dirá que eles esmiuçam, o profeta menor, né, Miqueias, diz que esses falsos profetas, eles esmiuçam, trituram as ovelhas, até o osso é triturado. Você tem que ter cuidado. Você tem que parar para pensar nisso. Porque isso é sério. Está falando do teu bem-estar espiritual. Do senhor, da senhora, da sua família. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, povo brasileiro. A palavra de Deus nos diz sobre essa importantíssima porta do lixo, por onde precisa sair o que não presta, o entulho, esterqueira, a cacaria. Precisa sair. Veja que coisa importante, povo brasileiro. Não dá para você viver na inocência. Não dá mais para viver na inocência. No mundo da lua, não dá mais para viver desta forma. Inconstante, sem nenhuma sabedoria, levado por ventos de doutrinas, roendo o osso seco de doutrina, quando você tem o cevado de Deus, quando você tem o pão que desceu do céu, quando você tem o vinho novo, que é melhor do que o velho. Nós temos isso. E a pessoa fica roendo o osso seco de doutrina. E coisa de homem. Tem que ter um lugar para escoar o lixo. Pensa na igreja de Filipos. Paulo fundou essa igreja, né? Os filipenses. Mas tinha lixo. Pensa na igreja que João escreveu. A igreja que era um perfume. Esmirna, mirra. Mas tinha lixo. Pense em Filadélfia. Amor fraternal. Amor entre os irmãos. Amor aqui na horizontal. Mas tinha lixo. Tem que ter um lugar para saída. Para escoar. Não pode sair lixo pela porta das águas. Não pode.
Não pode sair o lixo pela porta das ovelhas. Não pode. Não pode sair o lixo pela porta dos peixes. Não pode. Porque é outra função, é para outras entradas e saídas. Cada porta tem uma função. É a sua função. As entradas e as saídas, a coisa natural. É natural que o lixo saia pela porta do lixo. E quando isso acontece nas igrejas aqui do Brasil, ou na igreja brasileira, vamos colocar assim, louvado seja o nome do Senhor. Porque tal congregação vai experimentar o crescimento de Deus. Quanto tempo eu tenho aí, pastora? Louvado seja o nome do Senhor. Meu tempo já está. Porque é profundo demais. Eu me encantei quando Deus está me revelando, e como agora Ele vai me revelando, me pincelando e abrindo as cortinas do futuro, me dando revelações do sobrenatural. Eu te dou mais 5, pastor. 10. Você quer ver o lixo? Espaçosa, larga, espaçosa é a porta que conduz à perdição. E muitos são os que estão entrando por ela. Já entraram, estão entrando e entrarão por essa porta. Essa é a porta do lixo. Espaçoso, largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que estão entrando por ele, no momento presente, aqui no Brasil. E já entraram aqui no Brasil, e entrarão aqui no Brasil. Sem falar nas outras nações. Quando se escoa, normalmente, quando se escoa naturalmente pela porta do lixo, o lixo da cidade, o lixo de um corpo, que seja uma moça bonita como Rebeca, como Sulamita, como Maria, a mãe de Jesus Cristo. Além de experimentar o crescimento de Deus, que é gradativo. A igreja vai ficar limpa, purificada. Pastor, como nós podemos fazer mais pessoas entrar pelo caminho estreito e apertado? Porque diz a Bíblia que é poucos. Porque o senhor falou da porta espaçosa, larga, espaçosa, é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, que se acertam com ela. Porque a facilidade é enorme. Agora, e o caminho que leva ao céu? Porque essa porta larga e espaçosa conduz ao inferno. Onde a pessoa vai arder no lago de fogo e enxofre. É o inferno. É a entrada para o inferno. O caminho que conduz à vida eterna é Jesus Cristo. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa porta, ela é estreita e apertada. Porque estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E poucos são os que entram por ele. Na verdade, é tão apertado, né, pastor, que às vezes para passar, né, rala os cotovelos, os joelhos, né, são as dificuldades de um lado, dificuldade do outro, mas nós vamos trilhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É o único jeito para nós subirmos essa porta. Eu estava meditando o Espírito Santo falando comigo assim. Falam de Noé como pregador da justiça. É verdade, Pedro chamou ele de pregador da justiça de Deus. Amém. Mas Noé era um ótimo chefe de família, né? Um administrador familiar. Irmão, você, querido, qualquer cantinho do Brasil que você esteja, tem administrado bem a sua família? O irmão? O varão valoroso aí do outro lado?
Porque não era um ótimo administrador, porque conseguiu colocar toda a família dele na barca. Isso é ótimo administrador familiar. Se ele não tivesse conseguido outras coisas, mas conseguiu colocar toda a família na barca. Ele, a esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 vidas, diz Pedro. Poucos. De uma geração, 8 vidas, a família de Noé. Caleb e Josué, daquela geração velha, 2. 2 pessoas da geração velha. Porque o resto se perdeu no deserto, morrendo. Ali arrastando com as sandálias, as areias, esbraseantes, escaldando do deserto. Entrou na terra prometida. Foi a nova geração, que nem tinha sido circuncidada ainda. Você está entendendo? Se deixar sair o lixo da igreja brasileira, aleluias, nós alargamos o caminho para que mais pessoas entrem pelo bom caminho, o santo caminho que é Cristo. A gente apressa o entrar dessas pessoas, dessas vidas, dessas almas. Deixa sair o lixo da igreja no Brasil. Não retenha lixo no seio da igreja. Como Coríntios estava lá, né, com uma pessoa, tinha praticado até um incesto e estava lá com aquele moço, aquela pessoa. Paulo diz, coloca esse imundo para fora. Isso é lixo. Quando vocês deixaram escoar o lixo das igrejas, onde vocês são pastores, vai começar a entrar mais gente no caminho santo e verdadeiro que é Jesus. O caminho apertado, estreito e apertado, vai ter mais pessoas visitando ele e entrando por ele e se salvando, rumando às mansões celestiais. Porque o caminho que conduz à salvação, ele é estreito e apertado. Poucos são os que se acertam por ele. Eu quero insistir para você aprender. Nós já estamos encerrando, porque o tempo já foi, né, pastora? Já foi. Deixe sair o lixo, reforma, arrume, restaurou, repare a porta do lixo para sair tudo que não presta. Porque a igreja é um corpo, tem que sair do lixo. A cabeça é Cristo. Aí nós vamos alargar o caminho, incentivar, induzir as pessoas a entrar por esse caminho estreito e apertado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu tinha muito mais para falar, mas fazer o quê? Já acabou meu tempo, né? Vamos fazer só vamos deixar o marketing da igreja, do ministério? Pastor Silas José, né? Isso é no Instagram, né? No Instagram é Pastor Silas José. O canal é o Negueb de Deus. O WhatsApp para você falar comigo, essa mensagem já está no YouTube. 034 996 50 17 42. Amém? Amém, pastor. E temos a chave Pix. Pastor, como eu gostei dessa ministração. É forte. Eu não tinha parado para pensar nisso. Isso é Deus que me revela. É Deus que tem, na sua graça, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. É a vontade de Deus, não é a minha. Então, a chave Pix, para você que se identifica, amou essa palavra. E tem muito, hein? Nesse canal Negueb de Deus tem dezenas de ministrações. Silas José 544@gmail.com. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos estúdios estamos as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu, pastor Almerita e a Cleibinha. Amém? Amém. Deus abençoe e até uma próxima em nome de Jesus Cristo. Amém. Me dê uma palma. Louvado seja o nome de